Oi, meu nome é Raíssa Albano, sou formada em Psicologia, faço pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela UFRJ e trabalho com Psicologia do Trabalho Organizacional. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz que trata sobre o estudo do perfil do profissional de psicologia dentro do estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse estudo foi investigar como está sendo feito o trabalho desse profissional na empresa, né? Se ele está fazendo exatamente o que manda a descrição de atividades lá no Conselho Federal de Psicologia, se a gente está indo um pouco fora da curva. Então eu resolvi estudar um pouco sobre isso, porque é algo que eu percebo que é um pouco falho. Então, isso que me motivou um pouco a fazer esse estudo. A pesquisa que foi feita foi uma pesquisa com 40 psicólogos e a gente levou em consideração que esses 40 psicólogos eles precisavam ter o CRP ativo, eles precisavam atuar no estado do Rio de Janeiro e precisavam estar inseridos no mercado de trabalho. Não levamos em consideração a idade, o sexo, o cargo que ele ocupa, porque é muito difícil o psicólogo ocupar um cargo de psicólogo dentro de uma empresa, isso é muito incomum, e o tempo de atuação, levando em consideração que você talvez pode ter ficado um tempo como estagiário e depois foi contratado, então o tempo de atuação dentro da empresa a gente não levou em consideração. O método que foi utilizado para essa pesquisa foi uma pesquisa descritiva, que faz análises quantitativas de um mesmo fenômeno, replicado diversas vezes, para a gente ver quais são os dados desse fenômeno, né? A amostragem foi através de coleta de dados, a divulgação foi feita através de e-mail e redes sociais, e a captação de pessoas a gente fez por um método chamado bola de neve, né? Que o primeiro que foi entrevistado convida o segundo a ser entrevistado, que convida o terceiro e assim sucessivamente, para a gente ter pessoas de todos os grupos e não um único ciclo social. E o questionário, né? Então a pesquisa foi feita através de um questionário de 25 questões, foi um questionário semi-estruturado, com questões abertas e questões fechadas, e foi compartilhado através do Google Drive, então, que é uma ferramenta do Google. Então o pesquisado responde e automaticamente já aparecem as respostas para o pesquisador. Podia ser anônimo ou não, então ficava a critério de quem estava sendo entrevistado. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o histórico desse profissional, para a gente conseguir chegar entendendo um pouco mais da profissão nos resultados. Então, a psicologia organizacional, ela começa na Revolução Industrial, em 1760 na Inglaterra, onde foi o grande boom da vida moderna, né? Então, o homem que trabalhava em trabalhos manuais, ele começa a trabalhar com as máquinas operando e ele dando suporte para essas máquinas. Eles começam a trabalhar em grandes indústrias e começa a se pensar sobre a relação do homem com o trabalho efetivamente. Mas essa relação ela era pensada exclusivamente no recrutamento e seleção dessas pessoas, né? Então ter boas pessoas fazendo aquelas atividades e na produtividade daquelas pessoas atuando naquela máquina em coletividade. Então, o Taylor, ele fez um livro que chama Os Princípios da Administração Científica, né? Ele fez esse livro em 1910 e ele falava sobre como a empresa pode capacitar pessoas para que elas deem mais de si, produzam mais, que tragam mais lucros para a empresa. E como definir quem vai ser chefe, quem vai ser empregado, quem vai ficar no lado A da indústria, quem vai ficar no lado B. E ele fez ele sugeriu, né, essa estrutura, e quem colocou para valer, né, quem acertou, fez a implementação do modelo de Taylor foi o Henry Ford nas suas indústrias, e esse período ficou conhecido como Fordismo. Que foi em 1914. Nas guerras também, o psicólogo teve uma grande atuação. Na Primeira Guerra, ele não teve uma atuação tão forte, porque
ele foi para trabalhar com a produtividade do Exército, recrutamento e seleção, mas o Exército ele não levava muito em consideração o papel do psicólogo, ele não levava tão a sério e ainda assim o psicólogo conseguiu trabalhar e no fim ele foi condecorado pela qualidade de serviço que ele prestou e foi reconhecido. Por conta disso, na Segunda Guerra Mundial, né, então vários exércitos, principalmente o norte-americano, contratou consultorias de psicologia para que eles pudessem ajudar, né, desde o antes da guerra, durante o depois da guerra, focado no recrutamento e seleção das pessoas e focado na produtividade dos soldados. E no Brasil, quando a psicologia chega aqui, ela chega muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco, através das universidades, e se criam várias instituições que apoiam o papel do psicólogo organizacional. E nessa época ele trabalhava com orientação e com seleção de pessoas, exclusivamente, né? Não se pensava em nada além disso no campo de psicologia do trabalho. Quando as empresas, né, começaram a contratar as pessoas e os sindicatos começaram a colocar pressão por respeito às regras do trabalho, pelo respeito ao que deveria ser feito com o trabalhador e que estava sendo negligenciado, o psicólogo, então, ele passa a ter um pouco dessa função de olhar para a relação do trabalho e do trabalhador. Né? Qual é a relação que ele está tendo, se essa relação está sendo abusiva, quais são as necessidades do trabalhador, se estão sendo atendidas, se não estão. Né? Então, se pega nesse momento a pirâmide de Maslow, né, que fala sobre a pirâmide das necessidades. Então, todas essas necessidades básicas deveriam ser atendidas. Então, o psicólogo ele ganha um pouco desse espaço nesse momento. E aí eu sigo para os resultados, né? Então, atualmente, o psicólogo ele tem diretrizes de trabalho que estão escritas no CFP, e aí os resultados eles batem um pouco com essas diretrizes. Então, todos os resultados que eu vou falar, eu vou lembrar um pouco das diretrizes que estão no CFP para a gente ver um pouco se o perfil está adequado, se não está, o que a gente está fazendo fora da curva. Bom, então, o perfil do psicólogo. Chegamos à conclusão que dos 40 psicólogos que foram pesquisados, 42, 45%, né, praticamente 90% dos psicólogos, eles possuem de 24 a 40 anos e poucos psicólogos ficam muito tempo no RH. Eu não sei se a gente consegue chegar a alguma conclusão ou pensar que quando chega aos 40 anos, as pessoas os psicólogos eles começam a procurar outras áreas de atuação. Quando a gente pergunta para os entrevistados qual foi o motivo que ele escolheu o RH, 42% afirmam que foi pela afinidade à área, né? E o tempo de atuação que eles têm é de 3 a 9 anos. A formação acadêmica desses psicólogos ele passa da graduação, então eles afirmam na pesquisa que a graduação não basta, então eles procuram cursos externos, pode ser pós-graduação, pode ser uma especialização, pode ser pequenos cursos de especialização, de formação, MBA, enfim. Quase 58% desses psicólogos afirmam que eles estudam além da graduação para conseguir atuar com psicologia do trabalho. A média salarial do psicólogo organizacional atualmente vai de R$1.000 a R$5.000. Lembrando que o piso do psicólogo beira, né, a média de 2.432, então quem ganha bem está ganhando o piso do psicólogo. O perfil que os psicólogos estão inseridos propriamente. 92% dos pesquisados atuam em empresas privadas, até 100 funcionários, então a maioria dos psicólogos estão em empresas privadas, em empresas pequenas e a maioria em prestação de serviço. E quando a gente pensa nas empresas grandes, a gente pode sugerir, né, que tenham outros profissionais inseridos nas maiores empresas, além do psicólogo exatamente.
A gente perguntou também quais setores são considerados RH na sua empresa. E saíram, né? Cargos e salários, departamento pessoal, medicina do trabalho, orientação profissional, recrutamento e seleção, relações trabalhistas e sindicais, segurança do trabalho, serviço social e benefícios e treinamento e desenvolvimento. E a maior parte das empresas possuem recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. A atuação do psicólogo, perguntamos quais setores da empresa, né, quais setores do RH você atua diretamente. E chegamos à conclusão de que o psicólogo está inserido nos setores de cargos e salários, de comunicação interna, de departamento pessoal, medicina do trabalho, orientação profissional, recrutamento e seleção, relações trabalhistas e sindicais, segurança do trabalho, serviço social e treinamento e desenvolvimento. Ou seja, temos psicólogos envolvidos em áreas altamente burocráticas, né, como relações trabalhistas e sindicais, como departamento social, como serviço social e benefícios, né, que é o caso de setores que controlam o plano de saúde, enfim. E o gráfico ao lado, ele faz menção à quantidade, né, ao percentual de psicólogos que possuem esse cargo na empresa. Então, são apenas 7% dos profissionais que efetivamente são psicólogos. Todos os outros, 93%, eles possuem outros cargos. Então, eles possuem cargos de assistente, de analista, de gestores, mas não de psicólogo. Outra questão que é perguntada foi: quais os profissionais que estão inseridos no RH da sua empresa? E as respostas que a gente teve foram: 22% são administradores, assistente social, 3%, temos 1% de biólogo, temos contador, economista, engenheiro, gestor de RH, temos pedagogo, temos o psicólogo efetivamente, 36%, temos pessoas de relações internacionais, sociólogos, técnicos em geral e turismólogo. Então a gente consegue enxergar com essa tabela a variedade de profissionais que estão inseridos no RH. E a questão é o que tanta gente está fazendo no RH, incluindo o psicólogo, né? Perguntamos: o que vocês acreditam que não fazem parte do papel do psicólogo, né? O que vocês acham que vocês fazem alguma coisa que não é do papel do psicólogo? 53% responderam que não, que acham que fazem coisas que é do papel do psicólogo, e 47% das pessoas disseram que sim, acreditam que fazem coisas que não é do papel do psicólogo. Então, quando perguntado o que são essas tarefas que vocês fazem que não são do psicólogo, as respostas foram: muitas tarefas administrativas, fazem parecer sobre a regulamentação de contratos e convênios, eles atuam no departamento pessoal com verificação e recolhimento de documentação, organização de eventos e confraternizações da empresa, apoio ao setor financeiro e controlam a utilização do uniforme dos funcionários da empresa. Então, o questionamento que a gente faz aqui é: será que está claro para as pessoas que trabalham no RH, para os psicólogos que atuam no RH, qual é o papel, né, desse profissional efetivamente? E também perguntamos o que vocês acham sobre a atuação de outros profissionais no RH. Vocês acham que é necessário, que não há necessidade, que é necessário em algumas ocasiões? E 45% responderam que acreditam que é necessário em algumas ocasiões o papel de outros profissionais atuando no RH. Perguntamos, né, uma outra questão foi: você acredita que a empresa investe em você como psicólogo organizacional e do trabalho? 52% responderam que sim e 48% responderam que não sofrem esse investimento da empresa. Então foi questionado aos 52% que tipo de investimento é que a empresa faz, né? Que tipos de curso a empresa promove para ele enquanto psicólogo. E a resposta foi que eles fazem curso de Excel avançado, que fazem curso sobre folha de ponto, sobre um novo tipo de contratação, uma nova ferramenta que foi inserida no departamento pessoal, né? E a gente chega à conclusão de que não tão, esse investimento que a empresa faz não é em cima do psicólogo, é em cima do profissional que a empresa quer formar para o seu crescimento, para a sua produtividade, independente se ele fosse psicólogo ou se tivesse qualquer outro tipo de formação. Perguntamos: você acha que você é valorizado enquanto psicólogo do trabalho organizacional?
né, levando em consideração que a valorização ela vem de fora para dentro, a maioria dos psicólogos, eles marcaram entre 7 e 8, né, é um número considerável favorável, que sim, se consideram valorizados como psicólogos do trabalho organizacionais. E a segunda questão desse tipo de gráfico é: você se sente satisfeito com a sua profissão? Você se sente satisfeito em ser um psicólogo profissional, um psicólogo organizacional? Se sente satisfeito com a sua atuação? E o resultado não foi muito diferente, né? Marcaram entre 8 e 9 a média. Então, sim, a maioria dos profissionais de psicologia do trabalho se sentem satisfeitos com a sua profissão, com a sua atuação, enfim. E conseguimos chegar, então, à conclusão dessa pesquisa, desse estudo, que é necessário rever e rediscutir a atuação do psicólogo no ambiente organizacional no estado do Rio de Janeiro. Então, chegamos à conclusão, né, de que 35% dos psicólogos, que foi o maior salário estabelecido, né, a grande massa recebe entre 2 e 5 mil, e o piso do psicólogo é R$ 2.432,72. Então, poucas pessoas conseguem receber o piso dentro desse mercado de trabalho. Apenas 3 pessoas dos 40 entrevistados possuem efetivamente o cargo de psicólogo dentro da empresa que atuam. Podemos perceber também que o psicólogo, ele é um profissional generalista que está inserido em diversos setores diferentes, que alguns condizem com a profissão, outros não condizem com a profissão. Então ele vai cada vez mais se tornando um profissional generalista, superficial, raso, e ele não consegue se especializar ou dar um foco maior em alguma área da empresa. Ele, em geral, ele faz de tudo um pouco. Muitos profissionais também estão alocados em diversos setores da empresa, né, como eu falei anteriormente, e a gente chega à conclusão de que a formação na graduação, ela pode ser um pouco deficiente, né? Então a gente não aprende o que precisa aprender de uma maneira satisfatória. Somos convidados o estudante ele é convidado a entrar num estágio, numa empresa, e a empresa molda o profissional da maneira que é satisfatório para a empresa e não é satisfatório para a formação daquele profissional. E aí acaba gerando muita dificuldade do profissional de entender efetivamente qual é o seu papel, o que efetivamente eu preciso fazer no momento que eu estou na empresa, qual é o olhar que eu tenho que ter pela empresa, pelo meu funcionário, pelo o operacional da empresa, como eu consigo juntar a produtividade e a autorrealização de um funcionário, como eu consigo entender e estar junto, né, na mediação da empresa com o empregado. Então, esse estudo, ele foi feito, né, por uma angústia que eu tinha, e eu espero que ele ajude você que está pensando em entrar para essa área ou que está inserido nessa área, a refletir um pouco mais sobre qual é o papel do profissional, do psicólogo organizacional efetivamente dentro das empresas. Então é isso, muito obrigada.